Os advogados do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Jair Messias Bolsonaro, focaram a maior parte da sua defesa em garantir que a delação premiada não fosse derrubada. Só faltou pedir por favor. Isso significa que eles acabaram detonando a defesa dos outros bolsonaristas. Briguem, desgraçados. Briguem. Vamos falar com a Sofia Labanca no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia, hoje foi um tal de jogar Bolsonaro aí para traduzir mal a expressão debaixo do ônibus, né? Total. Eu gosto de usar de boi de piranha, que é mais brasileiro, vai lá. Justo, usar de boi de piranha. Pois é, Ana, o primeiro advogado a fazer a sustentação oral foram os advogados, né, na verdade, Jair Pereira e César Bittencourt, representando o tenente-coronel Mauro Cid, né, mais conhecido como Olha a Faca. E a maior parte da argumentação deles, eu diria aí uns 80%, 90% do tempo, eles gastaram tentando garantir a manutenção da delação premiada, porque o Mauro Cid ele fez o acordo de delação premiada, fez a delação, mas ele teria aí rompido com o contrato que ele fez algumas vezes, e inclusive a PGR pediu a anulação desse prêmio aí, né? Então isso acabaria mandando o Mauro Cid mais tempo para a cadeia. Os advogados dele basicamente vamos garantir que essa delação vai ficar. E para isso eles basicamente desarticularam a defesa de todos os outros. Nossa, os advogados dos outros, é uma pena que não dava pra gente ver a cara deles, mas eles deviam estar assim... Putaços. Primeiro foi o Jair Pereira, né, o primeiro advogado que falou, e já começou elogiando a Polícia Federal, especificamente o delegado Fábio Schor. Para quem não sabe, Fábio Schor é aquele delegado que foi o principal alvo do Marcos Duval, do Oswaldo Eustáquio, é o delegado da PF mais odiado pelos bolsonaristas. O Jair Pereira foi lá falando, cara bom demais, hein? Vamos ver. Eu preciso dizer que a equipe do Dr. Fábio Schor, que à época dos depoimentos prestados pelo Mauro Cid, sendo comandadas por ele, do Dr. Flávio Reis e Dr. Elias Milhomens, foi extremamente ética e profissional. Eles nunca falaram com o Mauro Cid sem a presença da defesa. Nunca tentaram falar com o Mauro Cid sem antes acessar a defesa. Se isso não é um respeito ao devido processo legal, eu acho que eu estudei mal. E, Ana, isso aí foi parte de toda uma argumentação para tentar dizer não houve coação, que os bolsonaristas ficaram, não, Mauro Cid foi coagido a falar, etc, etc. E ele dizendo, não, ninguém coagiu nada. Ele falou tudo de livre e espontânea vontade. Daí, Ana, teve um outro ponto que esse eu achei muito interessante, que basicamente esse mesmo advogado começou a questionar a legitimidade de documentos apresentados pela defesa dos outros acusados. Vamos lá. Depois, surgiram boatos e tentativas de anular o acordo de colaboração premiada, também por conta de mensagens que seriam divulgadas e através de um processo, quando a defesa do coronel Marcelo Câmara juntou lá na ação penal 2693, uma suposta minuta de ata notarial, que nessa minuta, segundo o doutor Luiz Eduardo Kuntz, que juntou lá com a defesa, traria o exercício do Mauro Cid através de uma rede social do Instagram, Gabriela702. Isso é alvo de investigação. Isso está lá no inquérito 5005, faz parte de uma investigação requerida por nós e referida pelo eminente ministro relator, em que nós
Só para deixar claro aqui do que ele está falando da acusação de que Mauro Cid teria usado uma rede social no nome da esposa dele para se comunicar com outros investigados, o que teria sido, o que foi, de fato, proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se isso for verdade, mais uma razão para derrubar a delação premiada. Sustentamos que esse Instagram não foi utilizado pelo Mauro Cid e que as mensagens não são idôneas. Isso foi juntado lá na ação como uma minuta de ata notarial. Minuta de ata notarial. Mas foi juntada nessa ação penal aqui como uma ata notarial. E que de ata notarial não tem nada. Nós não podemos validar uma colagem sob o aspecto de legalidade e de fé pública que tem uma ata notarial. O documento juntado lá na ação penal 2693 é um documento particular, que a defesa lá atribui de direito de defesa. Tá tudo bem, mas é uma colagem privada, é uma ata caseira, digamos assim. Não tem, de notarial, não tem absolutamente nada. Não tem a fé pública, é um documento evidentemente sujeito ao contraditório. Caraca! É direito dele juntar documentos? É. Juntaram isso no processo? Então, é o que ele está alegando, que fizeram uma minuta de uma ata notarial e colocaram no processo como se fosse uma ata notarial de fato. Cara, isso é bem sério, na É verdade. muito sério. Assim, ele basicamente acusou o advogado de outro acusado de meio De que... mentir. de meio de que É. fraudar um documento. Cara, isso aí vai dar ruim. Vai dar ruim para alguém. Para Alguém vai quem? dar Eu ruim. não sei, mas isso vai dar ruim para alguém. Ou isso vai dar ruim. Se for verdade, isso vai dar ruim para o outro advogado, e se for mentira e daquilo for uma ata notarial de fato, vai dar ruim para ele. Aham. Sabe? Negócio feio aí. Daí, Ana, um outro trecho tem esse mesmo advogado, o Jair Pereira, respondendo ao Fux sobre a questão de um discurso comum aí por parte dos bolsonaristas de que o Mauro Cid fez 500 delações. Por que que fizeram ele fazer tantas delações assim? Não tem algo de estranho aí? O advogado do Cid respondeu isso. Vamos ver. Os planos. No início e lá no recebimento, ministro Fux, Vossa Excelência disse que precisava, ao final, examinar a colaboração premiada do Mauro Cid, porque ela teria feito 11 colaborações. Eu só vou fazer uma ressalva aqui, ministro, porque ele fez uma colaboração e deu, acho que até mais de 11 depoimentos. Eu não vou precisar, porque eu posso me equivocar, mas até acredito que mais. Mas inúmeras vezes ele foi chamado na polícia para reconhecer pessoas, locais, endereços. No caso das joias, por exemplo, ele foi chamado para reconhecer a quem tinha sido vendido nos Estados Unidos, a galeria, o endereço. Então, ele foi chamado inúmeras vezes lá para fazer reconhecimentos, nem sempre para prestar depoimentos. Os depoimentos foram prestados essencialmente nos 3 primeiros dias. E aí o resto foram complementações que o delegado ia solicitando no curso. Ou seja, aquela história de ele fez 10, 11 colaborações premiadas. Não, ele fez uma só. E é o próprio advogado dele que está falando isso. O fato de que ele foi chamado lá mais vezes não quer dizer que foram 11 delações. Isso aí é uma história que eles inventaram já faz tempo, assim, você ouve bolsonarista falando isso, assim, porque ele deu não sei quantos depoimentos. E daí, Ana, só pra gente completar, porque esse corte tá muito sério, eu vou ter que mostrar uma parte que daí é mais pra gente dar risada da defesa do Mauro Cid, que é quando o outro advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, elogia o cabelo do Fux. Aqui, ministro Fux, sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Uma honra muito grande, uma satisfação imensa. Ministro. Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso.
Me comprometi, mas Vossa Excelência está acima disso e vem lá do norte com a galardeza, com a elegância, com o tratamento, com a sabedoria, com o talento, tudo que a gente precisa ter aqui. É uma homenagem a Vossa Excelência. Eu ia dizer, eu nunca vi um puxa-saco tão grande, mas eu vou deixar isso para falar no próximo corte, porque teve um outro advogado que conseguiu superar ele. Gente, que vergonha disso. Eu vou deixar para comentar depois, porque senão eu vou entrar no fluxo atraente. Isso aí acabou com o meu dia. É isso, Ana. Ficamos por aqui. Pode fazer seus Ah, comentários. eu achei que você ia falar já Não, não. de outro. Não, no outro corte, Não, tá. tem mais um corte ainda, que daí a gente vai falar do Ah, tá. outro advogado. Não, então vamos falar do fluxo atraente, né? Veja, isso daí é, de fato, essa frase me perturbou durante todo o dia. Eu queria dizer que a partir daí eu perdi tudo. Eu não consegui mais concentrar em mais nada daquele julgamento, porque eu só conseguia pensar em Fux atraente. Assim, ok, eu entendo. O advogado estava tentando puxar saco dos ministros. Era o advogado do Mauro Cid, né? A estratégia dele, aliás, teve muito advogado ali que a estratégia foi puxar saco dos ministros, tá? Teve vários que abria assim, contou, teve um lá que contou o currículo de todos eles, assim, nossa, porque você é isso, você é aquilo, os caras assim com aquela cara de tá, faça a sua defesa, né? Agora, o advogado Mauro Cid, especialmente, tem um bom motivo para puxar saco dos ministros, porque a função dele ali, toda a linha da defesa dele é manter a delação do Mauro Cid, tá? Manter a delação em pé e acima de tudo, manter os benefícios da delação. O que está acontecendo é que os advogados dos outros réus estão pressionando para cair a delação, porque eles acham que assim vão enfraquecer o caso. Para início de conversa, acham errado, porque o caso não é montado em cima da delação, a delação é só uma parte, não tem nada que está fundamentado na delação, tá? Isso seria errado e não é o que está acontecendo ali. Mas eles acham que vão enfraquecer o caso se eles conseguirem derrubar a delação. E além disso, tenho cá para mim ah, não é uma certeza, é uma sensação, de que essa tentativa de derrubar os benefícios e a delação do Mauro Cid também são um pouco de vingança, assim, sabe? Quer dizer, nós vamos afundar, tu vai afundar junto, desgraçado, né? Para mim tem um pouco disso aí também, mas não está colando, né? Pelo menos por enquanto. E toda a defesa ali do Mauro Cid construiu essa linha. E parte dessa linha, foi escolha do advogado, incluiu fazer aí alguns elogios rasgados aos ministros. Só que eu acho que ele se passou um pouquinho. Vamos combinar? Assim, podia dizer tudo a respeito do Fux, mas atraente foi foda, né, meu amigo? E aí ele tentou consertar ainda, atraente como todos os cariocas. Ok, vamos conceder isso. O carioca tem lá o seu charme. Mas o Fux não, tá? Com aquela peruca, aquele topete. Mas vou te dizer uma coisa, nós ficamos, aliás, eu vou te dizer, esse foi um dos momentos, eu adoro ver essas coisas dos bastidores por isso, né? Esse foi um dos momentos em que eu ouvi meus colegas jornalistas, todos com seus laptops no colo, digitarem furiosamente. O outro foi quando o advogado disse que levaria cigarros para o Bolsonaro, né, na cadeia, né, É o próximo cadeira. corte. Então, assim, as pessoas nessa hora já todo mundo né, chamou o Fux de atraente, assim. E eu confesso que eu estava no celular também nisso. Ele chamou o Fux de atraente, ele chamou o Fux de atraente. Só que, antes da gente fechar, porque eu acho que a gente já chegou no tempo, o Fux, enquanto ele dizia isso, não sei se a TV Justiça mostrou, esboçava um delicioso sorriso. Mostrou ali, Ou né? seja, Ele, funcionou. hã? Funcionou. Funcionou, funcionou.
né? Mas eu acho que o Fux é o mais fácil de você agradar na bajulação, tá? Porque ele sorri muito fácil quando você elogia ele, tá? O ego dele é facilmente massageável, tá? Pelo menos essa foi a minha impressão ali. E aí, funcionou nesse caso, mas sinto muito dizer aí para o advogado do Mauro Cid, isso não vai ser o suficiente, o Fux vai divergir do voto do Moraes, isso todo mundo está falando. Não, uma surpresa vai ser se ele chega lá e fala, concordo aí com o relator, sabe? Acho bem difícil que isso vá acontecer. Então pode jogar o charminho que for, manda chocolate, manda beijinho, fala que a peruca dele é linda. Não vai acontecer, amigo. Não vai acontecer. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Isso aí, chat. Voltamos em instante para mais assuntos embaraçosos do dia. Beijos.